está emocionado. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho, ou as festas, do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, fala conosco através da Tua palavra essa noite, que possamos estar abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco e com a Tua igreja, tanto os que estão aqui como aqueles que estão em casa participando desse culto. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto aqui que eu li, na verdade, desde o capítulo de número 21, Jesus ele vai falar de 3 parábolas. E eu escolhi essa última aqui do capítulo 22, para tentar falar um pouco sobre quando Jesus veio da primeira vez e depois agora quando ele virá pela segunda vez. Na primeira vez a gente sabe que ele veio especificamente para os judeus. Em João capítulo de número 1, no versículo 11 ao versículo 13, fala que ele veio para aqueles que eram seus, mas esses os rejeitaram. Ou seja, o povo escolhido de Deus, que eram judeus, eles rejeitaram a pessoa de Jesus. Houve uma rejeição, a gente sabe disso. E na verdade quem crucificou Jesus foi na verdade aqueles que eram descendentes de Abraão, aqueles que tinham uma promessa. O sumo sacerdote impulsionou a multidão, e a multidão então levou Jesus até a cruz do Calvário. Então essa parábola ela vai falar exatamente disso, e eu quero trazer, ou tentar trazer para os nossos dias agora, Então Jesus veio para os judeus, houve uma rejeição, só que aí a salvação espalhou para toda e qualquer então criatura. E aí quando Jesus vai falar disso, ele usa essa parábola. E a parábola é exatamente essa que eu li, diz assim que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. E no primeiro momento que ele vai celebrar a bodas do seu filho, ele fala que tem um tipo de pessoa para entrar nessa festa do seu filho de casamento. E aí diz a palavra de Deus que os servos então desse rei vai atrás dessas pessoas. E a ordem era, no versículo de número 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O primeiro princípio que eu aprendo aqui
é que nem sempre um convidado vai participar de uma festa. Porque pela sua própria decisão, muitas vezes ele vai escolher e muitas vezes ele vai decidir ou pelo sim ou ele vai decidir pelo não. É o que acontece aqui. A Bíblia fala que os primeiros servos que saíram, convidou essas pessoas especificamente que o rei havia já colocado no convite. Só que no primeiro momento houve o quê? Uma rejeição. Então o primeiro princípio é que algumas pessoas são chamadas, mas não querem participar da festa ou da bodas do Cordeiro. Trazendo para nós, irmãos, e no final a gente vai falar um pouco mais disso, muitas pessoas são chamadas para andar com Deus. Muitas pessoas são chamadas para andar com Cristo. Muitas pessoas são convidadas por nós. Muitas pessoas Deus atrai até a presença dEle através de um problema, de uma enfermidade. Mas poucas são as pessoas que escolhem a estar andando com Jesus. A gente olha hoje para a sociedade. Eu e a Ana, às vezes a gente conversa sobre isso. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não andam mais com Jesus? Pessoas que foram convidadas para andarem com Cristo, para participarem daquilo que a Bíblia fala ou nos ensina, das promessas, daquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E algumas delas, no meio do caminho, disseram: eu não quero, eu não aceito esse convite de andar com Jesus. Estão hoje abandonadas, desigrejadas e assim por diante. Então o primeiro princípio é que não basta ser chamado, nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Jesus te chamou para você estar aqui essa noite, mas a escolha é sua, de continuar caminhando com Ele ou não, ou de participar um dia da bodas do Cordeiro, não desse rei aqui, mas do Rei da glória que é o nosso Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que está um pouquinho adiante, no versículo 4 diz assim: enviou ainda outros servos com esta ordem. Espera aí que agora ficou pequena a letra. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Num segundo momento, esses servos também foram e disseram: olha, já está tudo pronto, a festa já está para acontecer, agora é a hora de vocês virem, agora é a hora de vocês receberem esse convite e participar desse banquete do meu filho, do casamento dele. E no versículo de número 5 diz a palavra do Senhor: eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Há uma coisa interessante aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, que quando, nesse segundo momento que eles vão sair para trazer esses convidados desse rei que está fazendo festa para o seu filho, diz a palavra de Deus que eles dão algumas desculpas. E quais são as desculpas que eles deram aqui? A Bíblia fala que eles, primeiro, não se importaram. O convite foi feito, mas eles não se importaram. Segunda coisa que acontece aqui dentro desse próprio versículo, além de não se importar, a palavra fala que um foi para o seu campo. O que isso quer dizer, gente? Que a preocupação desses que não se importaram estava ligado às coisas que esse mundo oferece. Eles não queriam participar da festa do filho do rei. Eles preferiram ir para o campo trabalhar do que participar de uma festa. Agora, não é qualquer festa. A gente está falando de uma festa que era do filho de quem? De um rei. Trazendo para nós essa festa, era do Filho de Deus, ou vai ser do Filho de Deus, que é a bodas do Cordeiro. E muitas pessoas também não têm se importado no dia de hoje. As preocupações desse mundo têm tirado o nosso foco de Jesus. As preocupações que nós temos, as obrigações que nós temos, muitas vezes têm impedido eu e você de participarmos do banquete que Deus tem preparado para cada um de nós. Tem muita gente que diz assim: irmão, por que você não foi na igreja? Por que você não vai na igreja? Eu não tive tempo.
A semana foi muito corrida. E aí eu entro nessa palavra aqui que Jesus está dizendo que é uma parábola, muito se assemelha aqui àquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Esses homens disseram: não quero a festa, eu quero ir para o campo, eu preciso cuidar da minha lavoura, eu preciso cuidar dos meus gados e assim por diante. Ou seja, a preocupação com as coisas dessa terra. O outro, disse, ou melhor, o outro foi para o seu negócio. Então os que não se importaram, um foi para o campo e o outro foi para o seu negócio. Outra expressão que nós temos é essas preocupações com os negócios dessa terra. Comprar, vender, adquirir, negociar. Quantas pessoas vivem perturbadas pelos negócios dessa terra? Há um medo agora, de pessoas, e nós estamos dentro desse medo também, da troca de governo. A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil daqui para frente. E a gente fica preocupado com os negócios. Será que eu vou continuar tendo meu emprego? Será que eu vou continuar tendo meu salário? Será que eu vou continuar com a minha aposentadoria? Será que eu vou com isso, com aquilo? Será que eu compro? Será que eu vendo? Será que é hora de fazer isso? Será que não é hora de fazer aquilo? E as preocupações com as coisas desse mundo, muitas vezes, sobrecarregam os nossos corações e nos impedem de andarmos com Cristo nosso Senhor. Preocupações. Lembra daquele fazendeiro, que também é uma história, uma parábola que conta, que o negócio dele estava crescendo, ele disse: eu vou fazer mais barracões, eu vou estocar, para que eu chegue no final da minha vida e eu possa gozar de tranquilidade e paz. E esse senhor chega para ele e fala: você é louco, porque hoje se eu pedir a tua alma, o que você tem para oferecer a mim? Irmãos, o que eu estou tentando dizer para você, é que você deve trabalhar, você deve estudar, você deve fazer tudo o que qualquer ser humano faz aqui nessa terra. Mas eu estou dizendo que as preocupações desse mundo não podem tirar a nossa vida da presença do nosso Deus. Tem muita gente que parou de frequentar a igreja depois da pandemia, porque estão sobrecarregadas com as coisas desse mundo. Estão preocupadas com as coisas desse mundo. E vivem numa roda, e essa roda se chama capitalismo, que é trabalhar, adquirir, comprar, vender, trabalhar, adquirir, comprar e vender. Está igual algumas músicas populares, que é todo dia acorda cedo, trabalha que nem um louco, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, e assim vai. E Jesus não quer que a gente viva dessa maneira. Há um lugar de descanso, há um lugar de paz, há um lugar de alegria, que é na presença de Deus, e nós temos deixado de gozar dessa alegria que Deus tem para cada um de nós. Muitos de nós temos trocado a presença de Deus, o banquete que Ele tem para cada um de nós, com as coisas que esse mundo pode oferecer a cada um de nós. É engraçado, Nós participando de uma festa, eu e a Ana, onde nós ficamos praticamente 4 horas dentro de uma festa de aniversário. E você não vê passar, não é assim? Vem orar aqui na igreja de quarta-feira, você vai ver que 1 hora orando, parece que você está 24 horas orando. Porque o nosso coração ainda está muito sobrecarregado com as coisas desse mundo. Sabe, irmãos, eu tenho visto que a igreja, ela tem perdido o foco daquilo que é fundamental. As coisas desse mundo têm atraído muito mais a nossa atenção do que as coisas do Senhor, do nosso Deus. Esses homens aqui que foram para o campo, que foram para os seus negócios, eles estavam rejeitando a festa do filho do rei. O melhor. Eles estavam rejeitando, não qualquer convite. Imagine você participar da festa de um filho de um rei. E aqui a festa que ele está falando não é simplesmente de um rei qualquer. É do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor. As nossas prioridades, eu anotei aqui, as nossas prioridades têm sido as coisas desse mundo. E quando a gente fala de prioridade, é aquilo que ocupa o primeiro lugar
no nosso coração. Nós priorizamos as coisas que essa terra dá e esquecemos de priorizar o dono de todas essas coisas, que é o nosso Senhor. A geração nossa é uma geração que talvez mais tenham as coisas materiais, mais tem. Nós temos tudo hoje, irmãos. Quarta-feira a gente estava conversando aqui, depois do café com Deus, e foi tão interessante que a gente falou, né? A dona Cida falou que era da época que ia para o rio, né, dona Cida, para lavar roupa, e não tinha as coisas dentro de casa, e a nossa geração tem tudo. Tem tudo. E nós somos uma geração insatisfeita com as coisas que a gente tem. Irmãos, na questão do evangelho nós temos tudo, tudo. A gente tem tudo. Hoje você pode pegar qualquer mensagem a hora que você quiser, mas pouco se vê, pouco se ouve, pouco se ora, pouco se lê da palavra. Essa geração se assemelha a essas bodas aqui, pessoas que estão preocupadas com o campo, com o negócio, e pior, né? Que alguns ainda agarram esses servos que foram convidar para a festa, maltratam e ainda matam os servos do rei. Eu fiquei lembrando daquilo que fizeram com alguns discípulos de Jesus. Homens tementes a Deus, homens que deram a sua vida por evangelho e que foram mortos de maneira assustadora, que ninguém gostaria de ser. Quando eu li essa passagem hoje à tarde, eu lembrei daquele homem chamado Estevão, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. E sabe como que ele morreu? Apedrejado. Rejeitaram o convite, além de rejeitar, ainda maltrata e matam esses servos que foram levar o convite da festa do filho do rei. Mas um pouquinho mais para frente aí, não quero demorar com a mensagem. Versículo 7. O rei ficou irado, enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus, bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora acontece uma coisa interessante. Vamos tentar acompanhar meu raciocínio. Lembrando de Jesus, ele veio para os judeus, houve uma rejeição, e aí o que aconteceu com a salvação? Ela foi espalhada para toda a humanidade. Trazendo para nós, o que isso significa? Que depois que a graça foi manifestada sobre a humanidade, a salvação foi oferecida a toda e qualquer criatura. Lendo hoje à tarde, a Bíblia fala, estudando um pouquinho, que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, os necessitados e assim por diante. E havia naquela época uma pressão de alguns fariseus, de alguns escribas, dizendo: mas Jesus só senta com pecador, ele só come com quem parece que são, né, na nossa gíria, pessoas de má índole, os tranqueiras da nossa geração. E Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Irmãos, eu gosto dessa expressão que ele usa aqui, que ele fala: vai para todo e qualquer caminho e convide toda e qualquer tipo de pessoa. A salvação é isso. A salvação não é para um grupo de pessoas. A salvação não é para uma classe social da nossa sociedade. A salvação é para todos. A palavra de Deus diz que eles saíram nas encruzilhadas, nos caminhos, e diz que eles chamaram pessoas maus, ou pessoas más, e pessoas boas, tudo quanto é tipo de gente. Fica pondo na sua mente, irmãos, uma festa que tem tudo quanto é tipo de gente. Estava nessa sala aqui do banquete do filho do rei. Isso é tão lindo, irmãos, porque fala de mim, fala de você. A salvação não era para nós. A salvação era para um grupo específico, que eram os descendentes de Abraão, os judeus. Mas graças a Deus, que a salvação estendeu até nós. Nós não éramos convidados dignos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus,
nós somos convidados a andar com Jesus. Sinta-se honrado de poder estar aqui essa noite, de participar um dia desse banquete, porque nós não merecíamos, mas a salvação, a graça alcançou a cada um de nós. E diz a Bíblia no versículo de número 10, que a sala ficou repleta de convidados. Mas aí no meio da multidão tinha uma pessoa que não tinha as vestes nupciais. E aí eu gostaria de que você abrisse em Efésios capítulo de número 4, para a gente entender o que são essas vestes. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que isso tem a ver, pastor, com a mensagem que está pregando? Que para que a gente faça parte dessa glória, a volta de Jesus vai ser assim, num piscar de olhos. Acordaram, né? O que quer dizer? Que dentro dessa festa existia uma veste para você estar, que era a veste nupcial. E para que a gente possa um dia participar dessa festa, a gente tem que estar com a vestimenta correta. E qual que é a vestimenta correta? Que é o que fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para participar da festa, eu tenho que ter minha vida lavada, redimida e transformada pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do Evangelho. A salvação é para todos, irmãos. Todos aqueles que decidiram andar com Jesus, mas que decidiram também ter suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Nós não somos nada sem Ele, nada sem Ele. Mas eu tenho que estar limpo, eu tenho que me revestir de um novo homem para estar um dia nessa festa aqui na bodas do Cordeiro. O outro versículo está em Colossenses capítulo de número 3, versículo 10. Colossenses 3:10. Olha o que diz a palavra. E vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. As vestes aqui fala que a gente tem que se revestir agora de um novo homem também, e seguir o exemplo daquele que nos criou, que é o próprio Senhor Jesus. As vestes é essa. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sigo alguém maior do que eu, e esse alguém é Jesus. E Apocalipse 19:8, lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, versículo 8 do capítulo 19, por favor. Apocalipse 19:8 diz assim: Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que palavra maravilhosa de Deus para nós. Isso aqui, a gente já está no júbilo, nas festas, né, da bodas do Cordeiro, no final de todas as coisas. E ele fala que aquele que estará com Cristo é aquele que vestiu desse linho finíssimo, que são os atos de justiça meus e seus. As vestes, irmãos, as vestes nupciais fala de uma nova vida em Cristo Jesus. Um dia nós estaremos diante do nosso Deus. E somente aquele que vai estar diante do nosso Deus é aquele que tiver as suas vestes limpas, lavadas, transformadas, renovadas pelo poder do Evangelho e pelo poder do sangue de Jesus Cristo.
E para a gente encerrar o culto aqui, no versículo agora de número 12 diz: E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está querendo dizer nesse finalzinho aqui da mensagem? Ele está dizendo, irmãos, que somente há dois caminhos. Ou o caminho que nós andamos com Deus e temos a salvação e a vida eterna, ou o caminho sem Deus, que é o inferno. Eu sei que a gente não gosta muito de ouvir sobre o inferno, mas ele é real. Porque esse homem que não tinha uma vida renovada, transformada, não tinha uma vida libada, não tinha uma vida limpa e pura diante do Senhor, e não estava com essas vestes nupciais, ele foi lançado para fora, e a Bíblia fala que ali era trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a Bíblia fala de lançado às trevas, choro e ranger de dentes, ela está fazendo referência ao quê? Ao inferno. Esse homem que não tinha a veste certa é aquele que Jesus fala, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeiro ele fala: vinde benditos do meu Pai. E para outra turma que não entrará no céu, ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, há uma realidade que nós não podemos fechar os nossos olhos para ela. Quando eu era criança tinha essa música, né? Que caminho eu vou escolher, né? O céu ou o inferno? Há dois caminhos, mas a escolha é sua. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu quero estar com as minhas vestes limpas para que eu possa herdar a salvação. Mas infelizmente há um outro caminho, que é o caminho que nos leva à morte eterna. A escolha está em suas mãos. O que Jesus termina dizendo é: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu entendo que o chamado vem para muita gente. E eu entendo essa escolha por duas perspectivas. A escolha divina, claro, mas diz que todos foram convidados, e também tem a escolha sua. Tem a escolha sua. Lembra que os que foram convidados rejeitaram o convite, foram atrás do campo, dos negócios, maltrataram e mataram os servos, e há um grupo de pessoas de tudo quanto é tipo, boas e más, que foram chamados para essa festa. Mas a escolha é individual, a escolha é minha, a escolha é sua. Infelizmente, ou felizmente, eu não posso fazer essa escolha por você. Tem uma palavra que fala muito comigo em Isaías, capítulo de número 1, que ele diz assim: se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Há um banquete, irmãos, preparado para cada um de nós, se eu quiser. Se eu quiser me alimentar fartamente, há um banquete. A escolha é minha. Mas se você não quiser também, não tem problema. Mas há uma sentença também com essa escolha. E Isaías, no caso, fala que eles seriam devorados pela espada, diz o Senhor. E esse caminho está na minha frente, está na sua frente. Participar da festa não é obrigação. Participar da festa é a sua vontade. A mesa está posta. Eu não liguei para ninguém hoje dizendo: olha, irmãos, tem que ir na igreja hoje, porque senão o negócio vai ficar apertado para você essa semana. Não preciso fazer isso, porque a escolha é sua. Você decidiu estar aqui. Você decide andar com Cristo. Você que decide o que é prioridade para você e o que não é prioridade para você. Deus não deixou a gente escolher a cor dos olhos, do cabelo, nada. Mas Ele deixou você escolher se você quer ser salvo ou não. A festa será dada. E participar da festa é opcional. Você pode participar ou você não pode participar. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você essa noite. Irmãos, tenho me esforçado e tentado todos os domingos trazer uma palavra de esperança e salvação para você. A minha função como pastor não é para mexer com o seu ego.
De vez em quando sim, mas a minha função como pastor é te alertar sobre a salvação, sobre a vida eterna. A minha função como pastor é tentar tirar você da sua zona de conforto, para que você volte a sua vida a Cristo Jesus. Não espere as coisas ficarem ruins para você tomar uma decisão de andar com Cristo. Não espere as coisas apertarem para você tomar uma decisão de que andar com Deus é melhor do que qualquer outra escolha que você faz na sua vida. Eu tenho tentado ensinar de domingo a domingo isso para você. Depende de você agora. Faça as suas boas escolhas. E a boa escolha é andar com Cristo. É lavar as nossas vestes, é estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que será num piscar de olhos. Então que você possa consagrar a sua vida a Deus. Eu sei que durante a semana é corrido, tem o trabalho, tem estudo, e vai continuar assim até a volta de Jesus. Mas tire um pouco o seu foco das coisas dessa terra e coloque seu foco em Jesus. No céu, irmãos, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento. No céu é um lugar de descanso. No céu há um lugar de delícias preparadas para mim e para você. Há um lugar que Deus preparou para nós, um novo nome, uma nova morada. Mas não mais habitando nesse corpo aqui, mas sim num corpo incorruptível, com novas vestes, lavados, remidos e participando desse grande banquete que Jesus tem preparado para aqueles que querem o servir aqui na terra. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a mensagem de hoje. E eu queria que você saísse daqui fazendo a sua escolha. São dois caminhos: ou o caminho que te leva a Deus, ou aquele que te conduz à morte. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a tua igreja. Eu quero apresentar o povo que o Senhor chama de povo exclusivo seu, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quero colocar cada um dos teus filhos e filhas diante de ti. Peço para que o Senhor trabalhe em cada uma das vidas, que o Senhor possa lavar, que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa transformar cada um de nós, que possamos andar também vigilantes, sóbrios, que possamos andar, ó Deus, limpos diante da tua presença, com as nossas vestes nupciais, com as nossas vestes purificadas pelo sangue de Cristo, que possamos andar, ó Deus, revestidos do novo homem, dessa nova criatura, criado à imagem e semelhança do nosso Senhor, Pai. Que possamos dizer não ao pecado, que possamos dizer não às coisas que esse mundo tem oferecido a cada um de nós, Pai. Que possamos dizer sim para ti, Jesus. Que possamos dizer sim para esse banquete que o Senhor está preparando para aqueles que servem ao Senhor, que é a bodas do Cordeiro. Ah, Deus, eu anseio, ó Deus, pela tua volta. Eu anseio por esse dia, ó Deus, onde o Senhor voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ó Deus, prepara cada um de nós para esse grande dia. Ó Deus, que o nosso foco esteja somente no Senhor, que a nossa prioridade seja o Senhor, que o nosso levantar, o nosso andar, o nosso deitar, que seja o Senhor, Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, olhar para Ti e voltar a nossa vida ao Senhor somente, Pai. Que não estejamos presos nas coisas desse mundo, como diz aqui nessa parábola que eu li aqui para os irmãos essa noite, preocupado com negócios da terra, preocupado com o campo, preocupado com o trabalho, e muitas vezes esquecendo da salvação da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a percepção de que andar contigo é melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo.
Estar na presença do Senhor é mais valioso do que o ouro, do que a prata, de tudo aquilo que o mundo oferece a cada um de nós. Ó Deus, o seu banquete é melhor do que qualquer iguaria desse mundo. Ah, Pai, nessa noite, que o Senhor possa nos chamar de volta à tua presença. Desperta a tua igreja, Pai, desperta a tua noiva, Senhor. Os que dormem, os que estão dispersos, ó Deus, desperta essa noite, Senhor. E que estejamos atentos aos sinais, que estejamos atentos aos convites que o Senhor tem feito a cada um de nós, para que a volta de Jesus seja um momento de celebração, de alegria e não de tristeza. Pai, abençoa os que estão em casa, abençoa os que estão aqui na igreja essa noite, e faz a tua obra em nossos corações, até a volta do seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar a Deus essa noite. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Nos leva a esse lugar, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Nos leva a tua presença, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Nos leva a esse lugar, Senhor. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Nos leva a tua presença, Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Senhor, que nessa noite, Pai, possamos valorizar a tua presença, valorizar estar em tua casa, junto com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aguardando, ó Deus, a volta do nosso Senhor.
Que possamos, ó Deus, estar preparados, que possamos estar atentos à volta do grande Senhor, aquele que voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja que está aqui na terra. Senhor, nos leva, Pai, a andarmos contigo, nos leva à tua presença, e que os nossos olhos estejam atentos na tua palavra e na pessoa do Senhor Jesus. Despede o teu povo em paz, ó Deus. Abençoe aqueles que estão em casa, que pediram aqui que fizeram seus pedidos de oração. Responde conforme a tua vontade, e que o Senhor faça a tua obra nessas vidas, e faça a tua obra em cada um de nós também que aqui estamos. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. E uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.